Boa noite. Boa noite, Amparo. Deixa eu ler. Boa noite, Jambiju. Boa noite, Pedro Henrique. Boa noite, Falcão Jamaica. Falcão de Boa. Oi, Dani. Boa noite, Ju. Boa noite, Luísa. Lu para a gente entrar. Boa noite. Ó, a Dani para a gente entrar. Boa noite, Maria José Morato. Boa noite, Fabrícia. Nós estamos aguardando a Dani. Hoje a gente vai falar sobre material, né? É bom que a Dani, acho que já trabalhou com um pouquinho de cada coisa, né, Dani? Você está bem? Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cláudia. Vocês estão tremendo. Fica triste, não, também tô. Estou tremendo aqui. A gente fica. Boa noite, Val. A gente fica, mas a gente vai adequando, fingindo que tá tudo bem, como diz a Lu, né? Porque o importante é a gente trazer sempre uma informação nova para as meninas, né? É, Mesmo a gente estando tremendo, a gente segura a nossa tremedeira e vamos trazer algum conteúdo para as meninas, não é isso? é verdade, eu gosto Sim, muito não, a dessa gente está prova. falando. Acho que eu tenho medo que toda vez que eu vou mexer nesse comentário, sai. Sabe quando De você vez em sai da. quando o meu também some, mas Aí eu não encosto o dedo, assim, eu vou tentando ver, eu já vi que me deram boa noite. Vou dar boa é, noite para todo mundo também, então. Bom, Ô, Dani, vamos falar um pouquinho do nosso material, né? Eu só trabalho com sintético, mas eu sei que você faz uma mesclagem boa aí nas suas coisas, né? é verdade. Então vamos contar um pouquinho como é que você chegou nessa mesclagem, né? Como é que a minha opção, por exemplo, quando eu escolhi o sintético, foi porque eu tinha horror de manta. Eu tenho verdadeiro pavor de trabalhar com manta. Então, eu achava o fim do mundo ter que estruturar tudo com manta. Aham. Aí, eu não queria, definitivamente, adoro fazer tudo, mas para o tal de ficar fazendo quilt com manta e tudo não combinava comigo. Aí, eu descobri o sintético, que foi a paixão da minha vida, né? Depois eu conheci a Lu, que não estrutura com manta. Achei o máximo esse negócio. De manta não faz parte da minha vida. Né? E vi que ela usa alguns materiais que até eu mesmo uso, que é, por exemplo, o Duratran para estruturar e tudo, né? Mas quando eu conheci a Dani, eu descobri que ela fazia uma mesclagem geral, né? Nossa, Então conta um que é uma pouquinho dessa história. miscelânea. É verdade. Eu já me diverti com muito material, assim, sabe? E ainda estou tentando me encontrar. Mas eu acho que quando a gente vai experimentando um pouquinho de cada coisa, começa a guiar, sabe? Assim, o caminho começa a ficar mais estreito, eu acho, de materiais, assim. E eu estou muito contente com as coisas que eu tenho utilizado, com os materiais, mas eu tenho plena consciência de que eu preciso realmente reduzir ainda o tanto de material diversificado que eu tenho. Porque não dá, né, Glaucia? É muita coisa. Vai acumulando, você vai acumulando.
né? Só falar um oi para a Dani, da Dani Atelier, essa é a minha parceirona. Encontrei a Dani assim, ó, nessa pandemia, né? E essa questão de conversar com outra artesã e essa troca muito boa, olha que ficou muito bom isso. Ela me deu muita dica, me chamou para a primeira live para conversar com ela um pouquinho. Então, tem me encorajado bastante, isso é bem legal. Assim. E é bom a gente essa troca entre artesãos, porque a gente até conhece mais material também, né? Sem Tem dúvida. coisa que a gente às vezes não sabe nem que existe, né? E conversando e tudo, eu lembro que uma vez a Cíntia comentou em algum lugar sobre uma tal de manta jade, eu nem sabia que isso existia, né? Aí a gente começa a pesquisar mais coisa, né? É porque essa manta ela é muito boa para quem trabalha com o nicho de bebê, por exemplo. Tá. Ela diz ela que ela é mais firme, mas ao mesmo tempo acho que é só algodão, ela não tem muito acrílico para não interferir, né, no enxoval do Alergia, bebê. Então, tem assim, muita e coisas alergia. que a gente nem sabe, né? Eu, quer dizer, nunca pensei em ter. Porque eu acho que eu tenho tanta versão a tal da manta que para mim, né? Mas achei legal saber que existe. Não, é gostoso, assim. Então, vamos lá, assim, eu comecei, o primeiro material que eu comecei a utilizar em máquina, né? Quando eu comprei minha máquina, eu não sabia costurar nada. Eu simplesmente dei a louca e falei com a minha mãe, mãe, vamos que eu vou comprar uma máquina que eu quero aprender a costurar. Minha mãe costurava, minhas avós costuravam, então assim, e eu sempre mexi com material, né? Com artesanato, com bordado, e era uma coisa que eu queria muito. Aí minha mãe fazia, mas ô Dani, não é melhor você primeiro entrar num curso e depois ver se você gosta, né? Falei, não, porque se eu fizer o inverso, eu vou ser obrigada a entrar no curso. E aí eu procurei uma máquina, comprei uma máquina, até foi a Singer, e comecei a ver o que é que eu ia fazer. A princípio, o primeiro material que eu utilizei na máquina foi para fazer um vestido, tipo vestidinho que você só põe um cintinho, que eu assisti pela internet. Uma menina doida, ela não falava nada. Ela dobrava o tecido, jogava na mesa, dobrava a camiseta, riscava assim. Eu falei, eu vou fazer. Vou fazer um vestido. Cheguei na loja, pedi para a Tudo menina vendo assim, essa olha... menina. Oi? Tudo vendo essa menina doida. Pois é. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer um vestidinho desse. Ainda falei pro meu marido, vou hoje no aniversário à noite com o vestidinho que eu fiz. Ele, fui na loja, aí cheguei para a vendedora, até hoje eu lembro tanto dela, e falei assim, olha, eu preciso de um tecido, uma estampa bonita, assim, mas que seja barato. Eu não sou nem louca, né, de querer costurar a primeira vez um tecido caro. Seja barato, mas que eu consiga fazer um vestidinho soltinho, tipo uma camiseta só com cintinho, e que seja fácil de costurar. Não pode enrugar, não pode fazer nada disso. Aí ela foi, me deu umas opções ali, dentre elas um todo colorido, do jeito que eu gostei. Eu falei, esse aqui, mas esse é fácil de costurar? Você vai conseguir costurar. Mas mesmo quem não costura direito, consegue costurar esse? Consegue. Aí, quanto que você quer desse tecido? Não era um algodão, ele parecia um crepe, mas era um crepe mais durinho. Tinha um pouquinho de brilho. Aí eu comprei, eu falei para ela assim, eu não sei quanto que eu preciso comprar, porque deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca costurei nada. Eu falei, eu vou fazer um vestidinho hoje e vai aqui no joelho, assim, ó. Eu falei, mas eu não tenho nem ideia como que eu dobro esse tecido, como que corta esse tecido, que altura é essa? Mas ela ria tanto. E eu levei o tecido e costurei. Deu certo. Deu certo danadinho do vestidinho. Ficou com o ombro mais largo que o outro, aí ó, desce o ombrinho para ficar bonitinho e deu certo. Gente magra resolve tudo, né? Não. Depois, gente magra, você não me viu em pé. Gente magra resolve tudo. Com esse rostinho fininho. Eu sou bem a falsa magra, sabe? Violão cello. Começa fininho, de repente faz assim, ó, é o próprio. Aí, bom, foi legal, assim, gostei. Depois eu comecei o tecido de algodão, né, o tricoline.
E quando eu resolvi fazer pecinhas mesmo da costura criativa, que eu entrei mesmo na costura criativa, que eu falei, não, eu quero fazer coisa para minha casa, eu quero fazer coisa, eu não quero fazer roupa. Foi quando eu comecei a utilizar outros materiais. O primeiro que eu usei muito assim foi o algodão, o tricoline, que até postei esses dias uma foto de um dos primeiros joguinhos americanos que eu fiz no tricoline. Eu nem sabia fazer, eu olhei, eu queria fazer aquele cantinho bonitinho, como se fosse um viezinho dobrado, e eu pensava, como é que eu vou fazer esse negócio, né? Aí eu falei, se eu cortar 2 centímetros maior o de baixo, eu dobro 2 para cima, dobro um e um, ele vai ficar com a bordinha, e foi o que eu fiz. E aí foi legal, assim, costurei com tecido, só que os meus olhos, assim, puxavam às vezes para o cetim estampado, sempre aquelas estampas bonitas, e o preço bom, né? Aí eu pensava, Daniela, você vai se arriscar com o cetim? É furadíssima, né? Comprei. Fiz uma porção de coisa no cetim. Descobri depois que eu tinha que mexer com a agulha, que a agulha tinha que ser mais fina, eu tinha que regular a tensão, porque ele enrugava, mas eu tinha que dar conta de usar o que eu comprei. E assim foi. Veio manta acrílica também, eu não sabia que existia R1, R2, eu só cheguei na loja e pedi a manta, me deu uma manta aí para fazer uma coisinha. Foi quando eu conheci a tal da manta. E não foi a R1 nem a R2, foi aquela manta que não tem nenhum tipo de cola dos dois lados, e ela fica fofona, assim, ó. Talvez, não era como é que fala? Porque o forrobel parece que ele lembra o veludo, não. Aquele que eu tenho ali, feltro. Mais um feltro grosso, é. Não, essa parecia mesmo enchimento. Ah lá, manta acrílica. Eu acho que foi isso, só a manta acrílica. Nossa Senhora, o que era aquilo? Aquele negócio ficava fofo e eu queria abaixar, eu não conseguia abaixar aquilo ali. Nossa, passa esse negócio, ele não gruda, ele não prende. Nem existia para mim na minha cabeça nada de quilting, de quiltar nada. Então, fui me arriscando, fui fazendo. E nessas andanças assim, depois de muito tempo, trabalhando mais com algodão mesmo, tricoline, que eu comecei a assistir a Lu. E aí veio ela sempre chamando atenção, né, a respeito dos materiais. Eu olhava assim, Tesco, mas minha máquina era máquina doméstica, né? Então eu falava, nem vou arriscar, não sou nem louca. Aí eu comprei para fazer um joguinho americano para mim, o Aquablock, o impermeável. Que é tudo de bom. Tudo de bom. Adorei, adorei. Ele não escorrega, ele é um tecido firme, né? Assim, ele tem uma estrutura firmezinha. E eu falei, poxa, é um tecido fácil de costurar na máquina doméstica, né? Não tive problema nenhum. Então, fiquei tricoline e aquablock, brincando ali. Quando você queria um pouquinho impermeável, aquablock, o normal, tricoline. E até eu começar a vender pecinha, essas coisas, foi muito tempo, assim, foram muitos dias, muitas coisas e invenções, porque qual era o meu primeiro objetivo? Fazer coisa para minha casa, para mim. Depois começa você com filho, festinha de aniversário de criança. Quem tem criança nessa live para falar quantas peças de aniversário aparecem no ano? Aí você precisa comprar presentinho. Cada ida na lojinha de brinquedo era aquela doída, assim, sabe? E eu falei, não é criança possível. De pré-escolar, então, é todo dia. Mas na época, era pré-escola. Então, assim, e eu fazia muito ponto cruz. E aí as crianças, às vezes, meu filho fazia um horário que ele ficava 1 hora só na escola e saía numa atividade extra, e enquanto eu ficava esperando, que eu não ia para casa, eu ficava bordando ponto cruz. As crianças vinham, tia, você é costureira! Tia, faz uma dessa para mim! Aí eu falava, vou fazer no seu aniversário. Aí comecei, só que aí eu pensei, poxa, se eu sei costurar, se eu sei, né, bordar, eu vou começar a pensar em umas pecinhas que as crianças gostam. E a idade de 5, 6 anos,
4, é uma faixa que eles gostavam muito de desenhar, pintar. Então, chega no restaurante, quer pintar. Chega no... Aí foi a primeira vez que eu comecei a utilizar algum material diferente, assim, velcro, zíper nem pensar. O zíper ficava lá e o viés, então, no além. Era tudo do além. Mas eu consegui fazer, por exemplo, um estojinho, que era uma bolsinha. Então, punha o caderninho de um lado, os lápis de cor do outro. E começaram a me pedir depois. Fiz um joguinho de xícara. Aí eu usei já também Aquablock, que eu punha um Então, cintinho dá uma na boa noite xícara. para a mãe aí, que a sua mãe está na live. Mãe! Minha mãe! Oh, já faz um ano quase que eu não vejo minha mãe. Beijo, Mas tá mãe! aí. Danada da pandemia. Minha família é toda interior de São Paulo e eu aqui na Bahia. Ai, eu não estava lendo. Aí eu estou olhando para você e não estou lendo. Aí fiz muito dessa xicrinha com esse apoio. Foi muito legal, assim. Foi uma venda bem legal. E aí amigas começaram, Dani, faça Você tem porta-bijuteria? Você tem não sei o quê? Foi a época que eu mais utilizei esses 3 materiais. Então, fiquei no Aquablock, às vezes o cetim e o tricoline. Com a Lu, ela chegou e começou a falar sobre a manta. Quem não gosta da manta? Quem detesta? Aí eu peguei e falei, não, eu tenho que experimentar outra coisa. Quando ela começou a falar sobre o nylon 600 da estrutura, porque o que me preocupava era a estrutura das coisas, né? Aí o nylon 600 foi o primeiro que eu me arrisquei a comprar. Nylon 600 e nylon dublado. Então foram 2 coisas para dar estrutura. Nylon dublado menos, né? Que ele é mais molinho, ele serve como um forro, mas ele também ajuda numa estrutura. Mas o nylon 600 eu me apaixonei. Me apaixonei, assim. No E gostei algodão, bastante. eu acho que nylon dublado tende a deixar a peça cair, né? No sintético, ele ainda firma mais, né? Aí foi uma das brincadeiras que eu fiz. Eu não sei se você. E tem também eu acho que esse aqui. Não, esse aqui é o. Eu peguei alguns materiais aqui, ó. O que tem a espuminha atrás é o dublado. Esse aí que está na sua mão é o Aquablock. É o Aquablock. Eu achei que eu tivesse pego. Deixa eu só pegar esse aqui, ó. O Que é o Nylon Duratran, 600. o nylon 600, é o que Nylon é 600 plastificado atrás. plastificado Isso. atrás e essa trama na frente, né? E ele Ele é é muito usado, para quem não conhece, para mochila que vende aí nas ruas, aí, essas estojinho que vende nessas papelarias, tudo, ele é muito usado para isso. É verdade. Eu acho que eu vi numa necessaire, na verdade, a parte interna da necessaire, né? O Uhum. nylon dublado. A outra coisa foi o bagum, que ele lembra muito, né? Um lembra muito o outro, só que o bagum é mais molinho um pouco, é mais fininho. O bagum Também é mais plástico, né? De um lado, ele tem a manta, a malha atrás, né? a malha atrás, é meio poliéster, né? Esse eu tenho usado bastante dentro dos Ele é estojinhos. muito bom para a gente fazer necessaire, né? Pelo fato de ser impermeável e tudo aí, é muito utilizado, a gente usa muito. Olha aqui, ó. Essa necessaire aqui, ó, tá durinha. Tá Uhum. vendo? Ela tá durinha e ela tá aqui, ó. É o Aquablock fora e dentro é Bagum. o bagum. É. Então, assim, eu não sinto mais saudade da manta. Nenhuma. Tanto não sinto que eu não comprei mais. Só mesmo esse aqui. Ô, Fernanda, o nylon 600, ele é usado no sanduíche de tecidos. Você pode até colocar ele por trás do seu tecido principal, né? Se for tecido mesmo, você faz a estruturação com ele, passa, né, a costura de segurança nele junto com o tecido principal e põe o forro por dentro. Seria um outro forro, tá? O sanduíche. Deixa eu pegar um outro aqui que eu tô com. A pessoa fez uma bagunça aqui.
Eu achei que eu tivesse... Ah, aqui, ó, o Agora, nylon dublado. quando é sintético, pode usar só ele por dentro, não tem problema, É, tá? eu fiz umas necessárias que eu estou fazendo, às vezes necessário de pendurar, eu coloco o nylon 600 e o tecido principal, às vezes, né, o forro, ou eu deixo o bagum. Então, os três já Uhum. dão uma estrutura bem legal. O, Isso. o nylon dublado, é que eu não sei se está escuro aqui, Gláucia. Você está me vendo? Está Não, para mim, escuro eu onde eu estou estou? vendo. Ah, Eu não sei se o pessoal tá, mas eu estou vendo. ele é uma espuma aqui atrás e na frente é um nylon mesmo, assim, né? Uma coisinha. Eu gosto muito. Aí o que, que eu tenho feito, por exemplo? Quando eu quero um pouquinho, que fique um pouquinho fofinho, aí eu estruturo, eu faço o quilting em cima do nylon dublado. Eu pego o nylon Olha dublado, aí. ponho meu tricoline e quilto. Aí ele dá uma leve impressão do fofinho. Isso. Sabe assim que a Olha, mão. você falou que na sua cidade não tem. Na minha, agora, até que a gente acha algumas coisas já, né? Juiz de Fora não é tão pequeno assim, então agora a gente está começando a achar algumas coisas nesse sentido. Mas eu não compro aqui, eu compro direto em São Paulo. Aí você compra e faz a entrega. Quando você diluir esse frete por tudo que você comprou, você pode ter certeza que sai muito barato. Vale muito a pena a gente fazer isso, né? Não fica apegada só ao que tem na sua cidade, não. Dá uma pesquisada aí que eu acho que você vai gostar. E ainda tem isso, né, Glaucia? Assim, esses materiais, o nylon dublado, o nylon 600, são muito mais em conta do que a manta. Uhum. Né? A manta R1, a manta R2. Muito, muito E eu cara, tenho né? certeza, pode molhar, pode fazer, não vai fazer nada, não vai, né, assim, não vai ficar esborrachada mais. Então, tem essa parte também, né? A parte financeira para a gente, dentro de peças pequenas, assim, utilizar esses materiais. Bom, dando Mas em continuidade à peça minha. grande, ô Dani, eu faço, por exemplo, igual ontem eu postei uma mala de maternidade, né? Eu vi, linda. Aquela, aquela mala de maternidade, ela foi toda feita no sintético por fora, estruturada só no TNT, e o forro foi o nylon dublado. Só isso. Você não usou nylon 600 nela? Não. Eu Que usei o doll linda. por fora, que é o sintético, estruturado só no TNT 80, não foi nem TNT maior. E o forro foi o nylon dublado, mais nada. E ela Olha lá, o ficou durinha daquele TNT. jeito que vocês viram. Tira essa dúvida para mim. O TNT é algo que eu tenho um pouco de receio de usar. Eu sempre acho que ele vai desmanchar. Não desmancha. É tranquilo. E nem precisa ser o tão pesado assim, igual as meninas usam o TNT 150, né? Aquele tipo de material, como ele já é o material mais durinho, né? O doll ele não é um material que ele cai assim. Então, você pode usar só o 80 que resolve. Não precisa ser um TNT tão pesadão, nada disso, né? Agora, é claro, se você vai usar um material mais mole, tipo um hipstop, né? O hipstop, ele realmente você vai ter que estruturar numa coisa maior para fazer uma mala. Se for uma peça pequena, pode fazer sem estrutura até nenhuma. Por exemplo, a lixeira de carro, eu não faço com estrutura. Eu faço ela sem estrutura nenhuma, tranquilo. É o hipstop, o bagum, essas coisas assim. Agora, quando é uma mala, que é uma coisa maior, uma bolsa grande, né? Se for essas bolsinhas pequenas também, não precisa estruturar demais. Quando é pequenininha, aí você pode tirar e pôr uma estrutura bem mais simples. Às vezes nem estruturar, né? Quando é aquelas bolsinhas pequenas, a gente pode fazer só o sintético e um nylon dublado, ou no máximo um nylon 600 por dentro, não precisa mais nada. Se for grande, é uma mochila e tudo, aí é bom pôr o TNT ou o Duratran,
Se você for pôr Duratran por fora, às vezes eu ainda faço assim, por exemplo, eu vou pôr Duratran por fora, eu ponho Duratran por dentro também. Então ela fica toda no Duratran, fica durinha, bonitinha. E leve, Ah, que é a vantagem. o nylon 600 ele faz pesar, né? Ele é É, aí pesadinho. você põe só ele, você não põe mais nada. E ela estrutura do mesmo jeito, Entendi. entendeu? Aí eu tenho outras pecinhas aqui, por exemplo, que eu mesclei mais um tecido, porque a Lu fala, né? Ah, entrou e onde eu compro o Aquablock é uma loja que vende muita coisa de estofaria, né? Uhum. Sempre eu entro aquele monte de rolo, eu vou passando reto e vou subindo a escada porque o Aquablock estava lá em cima. E aí eu comecei a parar, né, e passear na loja, o que é perigoso. É muito É perigoso. perigoso, mas é bom. Eu encontrei tanta coisa. Meninas, vocês precisam fazer esse tour. Oh, loja de estofaria é uma perdição. É igualzinho para quem usa só tecido e comprar tecidinho. Nossa, pra que eu fiz isso? Você fala assim, Aí vou eu fazer uma encontrei coisinha. um, quer ver, ó, que chama Astúria. Uhum. É Ah, este o aqui que eu Arthur usei é aqui nessa carteirinha. Aqui, ó, por exemplo, eu só coloquei plástico, cristal o e nylon açúcar. não, o nylon dublado com esse Astúria. Esse Astúria, ele lembra, e pus aqui o algodão também. Então, essa brincadeira eu estou gostando muito de fazer. Sabe assim, mesclar. Ele lembra, esse Astúria, esse aqui, ó. Ele lembra um algodão bem grosso, forte, assim, mais Uhum. estruturado. Olha, e o valor? R$19,90 um metro. Pois Ele é é. extremamente A estruturado. gente tem que dar umas passeadas assim nessas estofarias, porque o preço delas é mais em conta. Então Não, e vale a pena. a qualidade do tecido é impressionante. Sabe assim? Aí aqui também, ó, peguei esse aqui ainda não experimentei. Ele é um pouquinho mais maleável que o outro, ele parece uma malha, pelo lado de dentro aqui, parece uma malha de poliéster. E aqui fora, ó, ele é um linho. Ele é Uhum. chamado de linho Texas. E ele, assim, bem superior. A sensação que eu tenho é que são dois tecidos ou três de algodão junto, sabe assim, três tricolines juntos. Uhum. A lixeira de Deixa eu só carro, eu posso usar responder de nylon. Tá essa vendo mesmo, esse pode aqui? ir. Não, a lixeira de carro eu posso usar o nylon acoplado e o TNT no tricoline. Olha, ou você precisa usar só o tricoline e se você quiser pôr por dentro o acoplado, você pode colocar. Mas eu sugeriria você colocar um plástico por dentro, ou o cristal, ou o bagum, porque aí ela fica Uhum. impermeável por dentro. Se alguém colocar alguma coisa, por exemplo, um copo d'água e tudo, se derramar, não vai molhar seu tricoline, entendeu? Então você vai vender já falando com a pessoa que aquela lixeira é impermeável, não vai molhar o carro dela. Então você ainda ganha uma vantagem em cima disso. Né? Você pode colocar tricoline e o nylon, ó, e o plástico cristal ou o bagum. É muito melhor para você. Eu tenho feito Né? ela assim. Às vezes eu ponho o tricoline por fora, porque o tricoline, o negócio dele é que as estampas são extremamente convidativas, assim, né? Muita estampa miudinha, muita coisinha delicada, muitas cores, temas e lá vai. E o Aquablock, por exemplo, ele tem essa desvantagem. Normalmente a estampa dele é grande. Ele sempre tem É. umas estampas mais afastadas, assim. É Ah, porque ele é mas feito justamente para coisas maiores, né? Então a essa tendência aqui, dele é ser maior, né? exatamente. Então, por exemplo, aqui é abacaxi, é flor, é não sei o quê, mas ele é sempre maior, né? É tudo maior. Uhum. E o tricoline não. Mas na lixeirinha, como as pessoas gostam da estampa do tricoline, eu tenho colocado realmente o bagum por dentro. Porque Uhum. eu acho que dá uma segurança, fora que ele dá uma estruturadinha assim, E sem né? Mais contar que o legal. preço também é melhor, né? Mais acessível.
né? Exatamente. Porque se ficar Bagum colocando, também, na se você é coloca isso. TNT, o nylon acoplado e tudo, você vai gerando custo na sua lixeira. Se você É, coloca só o tricoline e o bagum, você reduziu o seu custo. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso aí. Toda vez que a gente pensa no material, a gente tem que pensar no resultado final também, né? Que é a questão exatamente. financeira. Porque se a gente vende caro, a gente não vai vender, né? A peça vai ficar encalhada. Então a gente tem que ter o cuidado no material. A gente não pode pecar no material, começar a comprar material ruim por causa do preço. Ah, vou comprar só pano de banca. Não vai rolar, né? Pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, você também pode, dentro de uma qualidade, reduzir o valor da sua peça, né? Uhum. Porque aí é Eu pensando na estrutura, nessas coisas. Senão, a peça vai encalhar, né? E se for xixelenta, como diz a Lu, nunca mais ninguém vai adoro voltar a xixelê. comprar. Minha mãe que Né? usava esse termo xixelenta. É. Ah, aqui alguém perguntou: podemos usar o linho encontrado em casa de couro para necessaires? Eu acho que É esse sim, eu livro acho que que você tem. mostrou aí. Em Será que é o casa de couro, eu mesmo? gosto muito dele. Ah, pode ser que seja. Eu colocaria tranquilamente. Eu até estou É. mesclando assim. É, aqui, por exemplo, eu já mostrei essa, né? Aqui, ó, é aquele Astúria, que ele é mais Uhum. grosso, com o Aquablock na Esse parte de aqui. baixo, que é a parte que normalmente a gente coloca, né, em cima da pia, em cima das coisas. Aqui, Porque o Aquablock, na verdade, é da Casten, né? A gente fala Aquablock, mas tem o Waterblock também, que é da Dollar. é. Mas no Ah, o final eles são a mesma coisa, né? Só a mesma coisa. É, É, só eu vi marca um diferente. comentário só que o Aquablock, a Casten, ela passa o fio dentro do produto impermeável e depois ele faz a trama. E a Dollar não. Ele já faz a trama toda pronta e depois passa pelo produto impermeável. Não sei até Uhum. onde isso é real ou não, mas Na verdade, a a estrutura função final fica a mesma, e é só questão de marca. Um é Casta, outro é dólar, né? é, Então é isso que faz a diferença mesmo. É igual a gente comprar sintético, e às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu compro, como é que chama? O Decorama, o outro compra o Decasa, né? Normalmente, um pouquinho da espessura vai alterar, né? uhum, Mas no final, né, assim, se você consegue trabalhar com um ou com o outro, tanto faz, né? O é, resultado final acaba ficando o mesmo, né? Claro, quando ele é mais estruturadinho, vai dar diferença. Um é Cipatex, o outro nem lembro o que é o outro. Mas essa diferença é só da marca, né? eu senti um pouco de diferença que veio foi no Bagum. Uhum. Eu comprei de São Paulo, eu falei, será que tem diferença de, só que eu acho que foi marca. Então um bagum bem mais estruturadinho e o outro que chegou pelo correio molinho demais. Sabe Mas assim, aí é fiquei. espessura. E ele tem espessuras diferentes, o Bagum bagum? também tem espessura. É Eu igual o não plástico cristal, sabia. tem espessura, entendeu? Alguém já me perguntou isso e eu falei, Todo não, eu acho material que não. sintético tem espessura. Ah, tá vendo? Me perguntaram como se deu a minha escolha pelo material sintético. É o que eu falei no início da live. Como eu não gostava de manta, eu descobri o sintético. Não foi por causa do tecido, foi por causa da manta. Porque quando eu comecei a mexer no artesanato, eu não sabia que você podia estruturar com outra coisa. Para mim era só com manta. Então, como eu não gostava da manta, eu não queria trabalhar com nada que levasse manta, né? E aí fui apresentada ao sintético. Apaixonei pela apresentação e ainda achei uma vantagem. Na época que eu comecei, aqui em Juiz de Fora ninguém mexia quase com sintético pelo fato de não existir, né? Muito sintético, né? Quem comprava, comprava fora. Então não era uma grande quantidade de artesã que mexia com sintético,
entendeu? Uhum. Algumas, claro que mexiam, mas assim, muito poucas em relação ao tamanho da cidade e tudo, né? Aí comecei a rodar aqui, eu não consegui achar. Foi quando eu resolvi que eu iria para São Paulo comprar. Aí só que eu descobri uma imensidão de sintético, de espessura do sintético e tudo, né? Que Pura. eu fui, Ai, aí sim, eu tive que ir estudando qual sintético era mais, né, apropriado para mim, para o tipo de coisa que eu trabalhava, o que iria me atender, o que não iria, né? Como que eu iria estruturar o que eu precisava estruturar ou não, né? Foi quando eu fiz a opção pela máquina industrial. Então, aí veio uma série de coisas para eu poder é. realmente mexer com o sintético. Porque a máquina, o sintético passa na doméstica? Passa. Mas não dá para Sofrido. ficar estruturando. Pois é, sem É. estrutura, Passa né? sofrido, né? E É. marca, né, Porque se Gláucia? Eu começar acho a que marca estruturar, mais. marca, né? Porque na hora que ele puxa aqui no dentinho da máquina aqui, ele vai riscando. Principalmente se for uma coisa mais pesada, um sintético 0,8, por exemplo, ele começa a riscar, não tem jeito. Então corre o risco de lá no finalzinho, às vezes você perder uma peça, aí vem algumas coisas. Então na doméstica tem que ter o maior cuidado, né? A gente não pode ficar fazendo camadas. A gente tem que ser Uhum. duas coisas. O sintético e o forro, só e acabou. Sem estrutura, sem nada. Né? E aqui, ó, estão perguntando: acabou minha manta, vou usar o TNT ou bagum? Pode, né? Pode. Eu já descobri que pode tudo. Pode, sem Essa. sofrimento. Eu E uso o nesses Etaflon? passeios. Uso o Etaflon. Eu não uso um Etaflon muito grosso, porque ele, quanto mais grosso, mais difícil a gente virar uma peça e mais tendência a ele estragar. Então, eu Uhum. prefiro aquele. Eu acho que ele é 0,4 milímetros, se eu não estou enganada. O Agora eu Etaflon estou olhando. usa um É, 0,2. é 0,2 ou 0,4. Mas eu não uso É. aquele mais grossão, que é de 0,6 e 0,8, não. Não mesmo. Não, Né? E eu não não. precisa usar o Etaflon com o papel metálico, não. Você pode usar só o Espuma pack que eles chamam, não é? espuma pack. Espuma pack. Isso, espuma pack. Você pode É. usar só a espuma pack, não precisa usar o Etaflon mesmo, tá? Porque o que esquenta, que mantém, né, a temperatura, ou quente ou fria, é a espuma pack. O Etaflon é só uma camadinha que põe ali para gente artesã e para rasgar no final. É, é. Eu já caí Porque nessa. se você não forrar, ele vai rasgar. Vai rasgar. Eu Então acabo você sempre começa. uso o bagum. Sempre É, uso o bagum. sempre uso E uma também. coisa que eu não faço mais, costurar o Etaflon junto com a peça. Eu corto ele já menor, eu encaixo Uhum. ele. É. Porque, olha, Não, eu corto, mas eu estruturo ele no bagum, não estruturo nem na peça, ah, para tá. ficar mais tranquilo, entendeu? Para não correr o risco. Aí na hora que eu encaixo, porque eu só trabalho com costura embutida, né? Então, quando eu já vou fazer, ele já fica na parte de dentro mais certinho na minha peça, entendeu? Aí é esse que usa para luva? É Eu esse tenho que usa medo para de luva. luva, Hã? eu nunca fiz luva. Eu morro de Ah, medo. Eu por tenho que medo, que você tem isso? eu tenho medo que eu não sei se eu consigo confiar tanto no material, sabe assim, de colocar uma luva, se a mão vai escorregar, se o negócio vai passar o quente. Vai Apesar que não. não é o nicho que eu quero também, em cozinha. Essa é minha Não prima. é isso que me satisfaz, mas pode fazer tranquilo, que não É. tem perigo, E, não. e os sintéticos, voltando para os sintéticos, depois foi a minha outra brincadeira, né, com sintético. Pra quê, Gláucia? Tem muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Ó, eu tenho uns aqui, ó. Esse Facto é.
Facto. o facto é. Eu acho lindo. Ele é gostoso, assim, ó. Eu fiz uma peça do Facto marrom com este aqui que parece couro, ó. Só que Aham, esse é bem fininho. Ele tem uma malha atrás. Eu não sei o nome desse. Ficou muito bonito. Ficou muito bonita a necessaire. Eu usei esse na parte de cima e o Facto marrom, café embaixo, assim, sabe? Ficou uma aham. brincadeira bem legal. É muito gostoso, né? O sintético ainda te permite brincar mais, eu acho, nesse sentido aí, né? É, Porque você vai brincar por fora, por dentro você já sabe o que vai colocar. Que é bagum ou pois é. dublado mesmo e tudo, né? Então aí por fora você faz todas as brincadeiras, né? Fora as estampas, né? Tem muita estampa Aham, legal. Por exemplo, ó, essa muito. aqui, o pessoal está se apaixonando. Eu só tenho mais um pedacinho, é sintético, né? Esse Muito azulzinho. legal. E aí eu fiz com algodão, sabe assim? Dentro é bagum, é uma festa aqui. É o bagum, com a telinha, com algodão, com a tirinha de algodão. Então, eu acho que isso é muito gostoso, né, Uhum. de fazer. Eu acho que a gente tem diversas possibilidades de fazer peças diferentes e utilizando materiais diferentes. Agora, o que eu realmente acho que eu vou puxar para mim vai ser o impermeável Aquablock com Aquablock, Bagum e o Tricoline. Para Esse estruturar, parece deixar material. som de madeira. Ah, é porque a Randeiro postou uma carteira que ela bateu assim e dá um Ah, é. som de madeira. Eu acho Foi. que é o Tubox. Não sei se eu estou Ah, certa, a Ramiro está aí, ela conta. Mas o Tubox dá muita estrutura disso, para fazer pois carteira, é, para eu vou fazer anotar coisas. esse nome. Esse eu vou experimentar, Glaucia. Muito bom. O Tubox ele é um material que você compra em casa de sapateiro, tá? Hum. Ele é usado para fazer sola de sapato mesmo. Aí existe ele com EVA e sem o EVA. Esse aqui é sem EVA, tá? Mas é usado em sapataria. E ele é bom para fazer fundo. É ele que a Lu ensina a fazer os gabaritos. É com esse Ai, material tá, aqui. É tá. com esse aqui. Entendeu? E valor? Esse é caro. Uma folha dele, uma folha deve ter 1 metro por uns 80, mais ou menos. É numa média de R$ 16 para cima. Tá? É caro. Aham. Não é barato, não. É 16 a R$ 20 por aí. O meu é de estrutura média. É um preço mais ou menos assim. Tá? É, é, Ele não é é caro, barato. só que na hora que a gente. Mas quando a gente pensa. Qual a gramatura desse tubox, Glau? O A meu é Cláudia está médio. perguntando. Quando eu comprei, a menina falou assim: olha, tem o fino, médio e o grosso. Qual que você quer? Eu falei, o médio. E é o que eu uso. Eu tenho a impressão que ele deve ter uns 2 milímetros, mais ou menos, tá? Eu E aí nunca, você usa ele para para fundo de estruturar. bolso, sim, Ah, tá. pode ser E se substituído? Pode. Para estrutura, o Duratran, você vai colocar por dentro, né? Que ele firma a peça, então dá para substituir. Não vai dar a mesma aparência desse aqui. Vão ser coisas diferentes, mas a estrutura de peça dá do mesmo jeito, assim. Você consegue firmar a peça com um Duratran, da mesma forma, né? Uhum. Aquele ontem que eu postei não tem nem isso aqui. É mesmo? É, é a estrutura Bem, da modelagem que faz ela ficar mais firme. Porque tem muito a ver também a estrutura de modelagem que a gente usa, né? hum, A forma que você modela, às vezes,
faz a peça cair, ela dá uma tendência a cair, né? Então a gente tem que olhar muito essa questão da modelagem também, para ver se a gente faz de forma que ela já vai ficar firme embaixo, entendeu? Tem muito a ver com a Gostei. modelagem. A única, eu falo que hoje em dia, assim, o que tá caro, né? Que a gente fica sempre pensando no valor do método, do tecido. Eu acho que uma das coisas mais caras realmente é o tricoline, que ele foi para as alturas, né? Foi. O valor do tricoline foi para as alturas. Tudo bem, o Aquablock é o primeiro lugar. Essa é uma, eu falo que é uma desvantagem entre aspas, porque o Aquablock tem uma durabilidade absurda, né? Você Uhum. molha, você acabou, fez a peça, eu acho que vai ficar, né? Eu tenho o jogo americano que eu fiz quando eu comecei a costurar, até hoje ele tá ali. E não faço o jogo americano dupla Uhum. face com o Aquablock. Aí tem gente que fala assim: ah, por que que você não gosta? Eu falei: não faça, porque como são duas estruturas impermeáveis, quando entrar água ali no meio, minha amiga, para secar, vai demorar 10 anos. Sabe assim? Então é Verdade. melhor não fazer a brincadeira dele. Faça a peça lisa, faça o estampado e o listrado. Um dia você põe liso com liso, outro dia o liso com estampado, outro dia o liso com floral. É o que eu acho mais divertido, assim, sabe? O Uhum. Aquablock ele tem o valor do metro alto. Na faixa aqui tem Sim. Aquablock chegando de coleção nova de R$ 45 o metro. Sim. Dói no O fundo da alma, Aquablock, assim, ó. mas eu acho que o Tricoline deu assim, ele deu um pulo de preço muito grande, né? É, Muito grande. Eu não exatamente. sei aí na sua cidade, aqui tá Eu também. absurdo. Sabe? Quem Eu trabalha com tricoline aqui, tá todo mundo reclamando. Não, é complicado. Eu acabo comprando, eu tenho comprado por conta da pandemia, eu comprei umas coisas em São Paulo. Mesma coisa. E o frete para cá não é brincadeira, né? Para o Nordeste. É sempre Uhum. doído. Mas assim, o que Mas eu e se consigo. você comprar porque, por exemplo, a Abud, ela tem em Fortaleza. De Fortaleza para ir não é mais barato do que de São Paulo para ir? E eu lhe disser que eu fiz um orçamento na Abud e saiu com um valor bizarro de Fortaleza, porque eu pensei a mesma coisa. Eu falei, vou começar a procurar umas lojas grandes aqui para o Nordeste, né? Para poder Uhum. muito alto. Mas saiu mais alto do que de São Paulo. Eu acho que é Mesmo. porque, bem ou mal, São Paulo-Salvador é rota, sabe assim? Uhum. Fortaleza não sai muito fora, mas eu acho que ainda tem mais São Paulo para cá. É. Então, tem umas lojas, mas ainda assim, comprando de São Paulo, acaba saindo mais barato do que se eu comprar aqui. Mas eu Ah, acabo legal. compro aqui algumas coisas, né? Porque eu ainda não Uhum. estou naquela compra programada. A minha ainda é compra desprogramada. Pois é, essa compra desprogramada vai virando uma montoeira de material. Ó, se eu mostrar Oi. aqui, dá Assim não vontade de pode. chorar. Por isso, Não pode. Gláucia, é por isso que eu quero, assim, o nicho, eu já sei o que eu não quero fazer. Então, eu acho que já ajuda. Não Uhum. quero, não quero mexer com peça de bebê, não quero fazer bolsa, por exemplo, eu não curto fazer bolsa, eu não tenho vontade. A única bolsa que eu acho que eu faria para assim, que eu gostei, que eu faria para mim só, não para vender, é aquela bolsa da Kiki. Aff, Maria, aquela bolsa de furto dela. É, aquela bolsa dela é Adorei linda. aquela bolsa. Eu faria a bolsa para poder utilizar, entendeu? Para mim, Uhum. mas não para vender. Então, bolsa eu já sei que eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer peça pequena. Então, Uhum. utilitários eu gosto de fazer. E sempre o jogo americano Pop-a-Block as pessoas pedem. Eu tenho bastante clientes que sempre pedem. E algumas, a necessaire para garrafinha, o porta-garrafa e a bolsinha térmica. São duas peças também que eu tenho um pedido razoável com o Aquablock. Então, eu acho que eu já defini. Essa vai ser esse modelo e esse modelo. Acabou. É um modelo e finito. Sabe assim? Uhum. Agora, exatamente, eu preciso chegar nessa questão do tecido e eu gostei muito de trabalhar com esse tecido mais estruturado. Sabe assim, o Uhum. mais estruturado eu gostei muito. Então, eu ainda estou brincando, assim. Eu acho que são os três que eu estou brincando.
é o Aquablock, é esse mais estruturado, e o Tricoline porque ele precisa, as pessoas gostam, né? Mesmo que seja na parte de dentro. Alguém colocou assim, o Tricoline, acho que foi a Randeira, tá com o Tricoline digital, preço salgadinho. Olha, o Randeiro tá Salgadinho fazendo não, a pressão muito. subir, até a Salgadinho é pressão da pouco. gente sobe. Virou um Salgadinho é saleiro muito só. pouco. Eu acho Saleiro. que vocês vão juntando dinheiro, em vez de ficar picando dinheiro aqui e ali, vai juntando e faz uma compra programada, porque na hora dessa compra a gente realmente acaba ganhando mais desconto e tudo, e acaba saindo muito mais barato. Sem contar que aí a gente tem uma quantidade maior de metragem para a gente dividir o frete, que aí sai ainda mais em conta, né? É, é, E é muita vantagem. Agora, exatamente. na hora de comprar, olha também a questão do frete, né? Nós já fizemos uma live, eu e Randeiro, sobre essa questão do frete. Muito cuidado, porque às vezes vocês estão pagando, achando que está pagando mais barato e não está, né? Quando a gente trabalha com um frete mais, só assim, por exemplo, eu só compro pelo correio. De repente você está pagando uma fortuna no frete do correio e que vai atrapalhar seu material, porque vai pesar na hora, né, no resultado final. Então, olha bem o que vai valer a pena para poder comprar. Mas ainda é melhor a compra programada. É. Né? Eu não Eu, quero te falar isso, eu é tenho bom muito que demais. aprender ainda com essa turma. Porque você tem, por exemplo, se eu compro 30 metros de sintético de uma vez só, na hora que eu chegar ao meu frete, eu vou dividir por 30 metros. Então, o custo dele já caiu, entendeu? Então, o que Uhum. você acha, de repente, que vai pagar uma fortuna, você está pagando R$ 1, R$ 2 a mais em cada metragem, entendeu? É. Às vezes, nem isso, né? E a gente acha que vai pagar, e não paga. Não, é verdade. Eu já aprendi, assim, esse frete, e agora tem muita empresa, né, que está trazendo, Aham. ao invés de ser o correio. Então, As realmente, eu já consegui transportadoras frete, a mesmo. transportadora, eu já consegui frete mais em conta. Eu até comprei já uns tricolines, umas coisas para deixar, e nem molhei. A minha cabeça fica assim, não molhe para não usar. Aí eu deixei ele escondido lá em cima, para eu utilizar realmente esses materiais que eu tenho. Como eu acho que eu não vou continuar, acho que eu não vou continuar trabalhando com sintético, porque o sintético ele é enlouquecedor, tem muita coisa bonita. Aí eu vou ficar igual, é, eu vou ficar Mas igual o sabe o que tricoline. que você faz? Por exemplo, eu trabalho com o sintético e faço compra programada, né? Então, o que que eu faço? Cada época é uma coleção. Então, né, assim, por exemplo, hoje, o que que eu tenho? Eu tenho o Doll, o Duna, eu estou até olhando para conferir o que que eu tenho. Doll, Duna, um pouquinho de verniz, hip stop e decorama. Pronto. Aí, da outra vez que eu vou lá, eu escolho outros materiais, entendeu? Aí eu tô sempre com material novo, com uma coleção nova, para Você é uma você pessoa fazer. bem comedida, né, Gláucia? Você é bem Uai, comedida. né? Mas você vai comprando tudo, cabe no seu bolso, no meu não cabe. Então, aí é aí que tá o negócio. Aí eu falo assim, ah, não, então ao invés de levar um metro desse, vou levar meio. Não. Acontece que eu trabalho com peça grande, então não posso trazer É meio, verdade, é entendeu? verdade. As minhas peças me permitem. Mas eu não Eu gosto de meio trabalho com metro, peças não. grandes, então eu tenho que ter esse cuidado de ter um material que atenda uma peça grande, né? E ainda tem outra coisa, né? A gente ainda tem a ferragem que vai entrar, o zíper, né? A alça. Então, você tem que ter o cuidado até para comprar essas coisas também que vão ajustar o seu material, né? É, alguém perguntou, você tem quantidades iniciais da compra programada? Você Quando eu define as comecei, quantidades?
eu peguei um dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho R$ 500 para gastar, tá? Então, eu peguei os R$ 500 e dividi. Tanto vai ser para ferragem, tanto vai ser para sintético, né? E tanto vai ser para alça e zíper. Aí, a partir daí, porque aí primeiro eu não vou para a loja, é uma coisa que ajuda muito na compra programada. Sem olhar os sites antes, sem fazer o levantamento do preço antes, tudo pelo site. Entendeu? Tudo sentada dentro de casa primeiro, antes de sair para a compra, né? Eu olho, por exemplo, eu vou uma vez por ano a São Paulo olhar tudo. Mas quando eu saio daqui para ir para lá, eu já estou com tudo o que eu já vi na internet e aí eu consigo mais ou menos dividir o meu dinheiro. Tanto vai para isso, tanto vai para aquilo, né? Com essa divisão na cabeça, você consegue estruturar a sua conta. Porque aí você sabe, eu posso comprar até tantos metros de alça se a alça for no valor tal, né? Eu posso comprar até tantos metros de tecido de sintético para poder não ultrapassar, né, a minha conta. Se não, é claro, R$ 1.000 vai ser pouco. Eu saí com 500, vou comprar 1.000, né? Então, assim, porque gente? Tem assim, se a gente entrar numa loja só para escolher, nem 10.000 vai pagar. Porque escolher, a gente escolhe tudo, né? Agora, aí se a Emocionada, gente não. compra emocionada de jeito nenhum. Porque aí, se a gente fizer a cabeça da gente, eu vou comprar isso, 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 né? Aí, mas eu quero conhecer outros materiais. Então, uma vez por ano eu vou a São Paulo e aí eu entro na loja não para comprar, eu entro com a ideia de conhecer, entendeu? Uhum. Aí eu sempre vou, eu passo um dia inteiro em São Paulo, saio daqui na véspera, amanheço em São Paulo, passo o dia todo, venho embora no outro dia. Aí o que eu faço? Vou para o Brás ali, né? E entro nas lojas para conhecer. Aí é só conhecer. Aí eu falo assim, ó, esse é legal, esse não é e tal. Aí, depois do almoço, eu já defini o que é legal, o que não é e tudo. Aí sim eu vou comprar dentro do que eu escolhi, entendeu? Porque se a gente não fizer isso, a gente quer tudo, gente. Tudo. E sintético, a gente quer esse, quer aquele também, quer o outro também. Porque esse vai combinar com a bolsa que eu vou fazer assim, né? E O montana combina com deixa eu ver um outro aí. Até esqueci os nomes dos sintéticos. Né? Mas aí você começa a criar as combinações em vez de você pensar o que pode fazer para diminuir a sua compra, entendeu? isso que eu fiz, Gláucia. Olha, eu tinha que ter tomado Rivotril antes de entrar na loja, porque olha só, foi assim mesmo. Eu olhei e fazia assim pra mim, nossa, esse aqui falou, ai que lindo, né? Aí daqui a pouco eu olho e falo assim, o que é esse aqui? Ela, esse é o Factor. Quanto que tá? Esse tá na promoção. Nossa, esse com esse vai ficar lindo. Fazer uma necessaire masculina. Nossa, se eu fizer uma de pendurar, e se eu fizer um conjuntinho? Eu quero desse, eu quero desse. Daqui a pouco eu fui. Nossa, isso aqui é igual um linho, né? Quanto que tá esse? Esse 18. Ah, e esse aqui grossinho? Ah, que cor linda. Olha, tudo bem. Eu estou conhecendo. Aí eu pensei, Daniela, a sua renda já foi toda. Agora, uma coisa que assim é mais difícil um pouco no sintético, eu acho, é que o sintético não tem aquele negócio. Furou, errou, dançou. Porque ele marca. Furou, errou, a única possibilidade que você tem é diminuir o tamanho da peça. Cortou para diminuir o tamanho da peça. Você vai rezando para não errar. Na verdade, quando, né, você faz assim, por exemplo, primeira peça, eu nunca faço no material mais caro, entendeu? Uhum. Eu faço no material mais barato, assim, por exemplo, eu faço, por exemplo, eu não tenho hábito de fazer a peça piloto, porque o preço TNT é muito próximo de alguns outros materiais. Então, eu acabo fazendo ela para ver, né? Hoje eu queria fazer uma mochilinha de criancinha, pequenininha. Aí desenhei,
Falei, agora eu vou fazer. Eu já faço ela no plástico cristal, do jeito que eu queria. Por quê? Porque o Ai, custo do plástico cristal ia sair o mesmo preço do TNT. Então eu venho, faço aqui, vejo, é isso que eu quero? É isso que eu quero. Agora eu posso lançar a peça. Entendeu? Então, esse cuidado eu tenho, porque aí a primeira peça eu já achei onde que eu tenho que mexer nos erros de costura, né? Então, aham, no sintético, depois eu não vou errar, né? Eu vou ter entendi. o modelo da peça, posso fazer em outro material e não vou errar, entendeu? É. Então, eu sempre olho isso aí. Pego um material mais em conta para eu poder fazer aquela peça que está saindo da minha cabeça naquele momento, né? Uhum. Eu pego um monstrinho. Eu pego um monstrinho que está ali parado. Porque o que que Isso. acontece? Eu não consigo. A Lu fala, ah, faça no TNT. Nossa, mas eu acho que se eu fizer no TNT, eu não vou gostar de nenhuma. Porque A moça do pai falou que vai começar com a mochila e virar um porta-mulher. Você sabe que quem mexe com sintético não erra tanto assim, não. No tecido, a gente tem a tendência a errar porque a gente sabe que pode desmanchar. A gente trabalha a cabeça da gente, viu? então, cuidado. Você já corta certinho no lugar certinho, Já. sem ter muita. Eu gostei muito, eu não vou negar. Eu sou com um problema, né? Eu não vou negar. Eu gostei muito de trabalhar com sintético, mas eu acho que o sintético ele te dá margem para trabalhar só com ele, porque ele tem muita variedade. É. Eu acho que é um mundo muito grande, assim. O tricoline com o aquablock, eu ainda acho que eles brincam, porque um pode ser o Uhum. forrinho, né, assim, e mesmo com esse Astúria, que eu gostei muito, esses mais grossinhos, né, de estofaria, essas coisas, assim, ele também lhe permite trabalhar com o aquablock para parte de baixo, para ficar impermeável, com o bagum, para ficar impermeável dentro, mas realmente eu acho que o sintético, vou olhar para eles ali, sabe, vou pensar nas últimas peças que eu vou fazer com ele, Isso. e para Então ver se faz dá bom para um mim. queima de estoque aí. É. Faz o seguinte: se você realmente optar por não trabalhar, faz uma queima do material mesmo. Você faz um bazar da artesã. Com certeza tem artesã aí na Bahia precisando de sintético. É porque a quantidade que eu tenho já não é assim aquela quantidade. Talvez eu tenha uma variedade. Então eu tô assim, eu tô com um metro e pouco, o outro meio. Só que como as peças são pequenas, isso rende, né? Mas com certeza tem artesã querendo, eu te garanto. É Aí uma boa ideia. você pega, faz um bazar no seu próprio Instagram e tudo. E vende, né? Já na metragem mesmo, porque aí você economiza, você ganha nas vendas, né? E economiza tempo em fazer as pecinhas e tudo, porque senão você vai gastar muito tempo para queimar esse material, a não ser que você É. faça tudo para o Natal agora para você poder ficar livre. Essa é uma opção. Por exemplo, eu peguei aqui algumas, o da carteira, não sei o que, esse do Uhum. alicatinho. Então, eu estou mesclando também, porque eu não consigo não mesclar, né? Eu jogo o algodão dentro e coloco ele fora. Então, é A o que eu estou Neide é da tentando. Bahia? A Neide é daí de Salvador? A Neide já me falou de onde ela é, e eu esqueci. Você vai começar a usar. Que material, Dani? Sim, eu vou continuar, né? Porque eu não parei de usar, eu não parei com nenhum. Eu pretendo ficar com o Aquablock, que é o impermeável, esse estilo de, é isso chamado de Astúria, né? Mas talvez tenham outros nomes, são esses mais estruturados de estofaria, e o tricoline. Ainda posso reduzir, que eu acho que dá para reduzir mais. Ô, Neide, é porque eu ia falar para você comprar da Dani aí, ó. Mas aí do Rio É, Grande do Norte não resolve. Aí vocês não estão tão pertinho. é Estou verdade. eu aqui querendo vender o material da Dani. Vai, Glaucia. Manda ver, Glaucia. Vende meu material. Então eu resolvi um problema. Mas eu vou fazer umas peças agora.
Eu até conversei hoje na live da Lu, perguntei, eu estou achando que eu vou fechar a minha agenda, porque minhas Uhum. produções vão até quase o final de novembro mesmo, eu estou com bastante encomendas, graças a Deus. Mas aí eu quero fechar para poder fazer essas peças para pronta entrega, sabe? E ter Uhum. opções, porque quando a gente fica cortando um, cortando o outro, fazendo, vai perdendo tempo, né? É, a gente tem que cortar tudo uma vez. Eu me programo, então. Essa é outra, porque eu me programo, por exemplo, hoje eu me programei para o dia. Agora eu estou assim, vou programar para o dia. Porque antes eu fazia peça por peça. Então hoje é o dia. Ah, hoje eu vou produzir tal peça. Aí eu cortei essa galera toda para poder fazer, para ver se melhora. Ah, eu A queria Neide que morar não perto mora da perto. Dani. Bonitinha. Vem que aqui não falta lugar. É tudo de bom, né? Ô, gente, já vencemos uma hora. Olha, verdade, já deu uma hora. Ah, eu Já amei, Glaucia, vamos ficar ter que encerrar. conversando. Eu também, adorei conversar com você. Queria te agradecer muito, né? Por você. Boa noite, Lígia. Por você ter aceitado o convite, estar aqui comigo. E eu espero que a gente tenha ajudado um pouco as meninas aí nessa questão de material, né? Sim, E bora fazer compra programada, gente. ó, eu Sem vou, hein? emoções, Dani. Eu estou me tornando outra pessoa. Eu parei de comprar, agora eu estou usando o que eu tenho. Vou fazer Tira os feirinha, monstrinhos. tiro os monstrinhos. Tá quase que uma escola de monstros aqui. Cheio. Mas a Monstrolândia. Nossa Senhora. Ah, Aqui, mas muito obrigada, tá? E um beijo para vocês. eu que tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês, meninas, por ficarem aqui conversando conosco. Se alguém tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, pode mandar para mim, né, no privado. A Gláucia, gente muito, muito, está à muito obrigada. disposição, Você né, é um Dani? amor, Gláucia. Ai, obrigadão, Deus te pague. Um beijo, boa Beijo. noite. Fica com Deus, boa noite.